nós estamos em mais um Coroa em Vez de Cinzas, hoje falando sobre o poder da oração, uma chave bem simples, bem rápida, mas que pode mudar o seu dia, pode mudar a sua história, assim como mudou a minha. Quando nós adentramos no Santo dos Santos, nós precisamos saber quais são as pautas de Deus para nós. Quando nós estamos perante alguém que tem um nível de conhecimento, um nível de maturidade, um nível de experiência, de sabedoria infinitamente maior do que nós, qual é a nossa posição? Nós queremos falar? Não, nós queremos muito mais ouvir do que falar, porque a visão daquela pessoa, o ponto de vista vai mudar, vai nos dar recursos necessários para enfrentarmos os problemas. E da mesma forma é o Senhor conosco. Quando nós adentramos no Santo dos Santos, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu penso assim, que nós chegamos diante do Senhor com tantas coisas, com tantas preocupações, muitas vezes gastando o nosso tempo com coisas vãs, né? A palavra do Senhor diz lá em Tiago capítulo 4, que nós não recebemos de Deus porque pedimos mal, né? Nós não atraímos o favor e a bênção de Deus, muitas vezes quando estamos orando, porque não temos essa conexão, não temos essa humildade de chegar diante dele e perguntar o que ele quer para nós. E de uns anos para cá, eu aprendi que entrar no Santo dos Santos requer você perguntar: Jesus, como devo orar? Assim como está escrito em Lucas capítulo 11. Jesus, quais são as tuas pautas dos céus para mim? Sabe, Deus pode te dar pessoas para você orar naquele momento que você não está nem lembrando. Deus pode te sondar naquele momento para que haja uma mudança, para que haja uma volta até o Calvário, para que haja assim um pedir perdão por coisas que talvez você nunca nem percebeu que estava errando, que estava impedindo as bênçãos do Senhor. Deus pode mudar a forma como você olha uma situação, como você fala com Deus diante daquela situação. Deus pode surpreender. É interessante que às vezes você chega para Deus querendo orar sobre uma coisa, né? E Deus, ele te dá outra completamente diferente. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei diante do Senhor e eu queria pedir graça a Deus para não murmurar diante de uma situação. Eu falei: Senhor, eu estou aqui e eu não quero murmurar. Eu não quero, Senhor. Eu vim aqui para te pedir graça, para que eu possa enfrentar isso sem murmurar. E eu me lembro que Deus falou para mim assim: pois não peça isso para mim. Peça para que eu transforme esta situação, porque eu sou o teu pai e eu tenho todas as coisas para te entregar. E verdadeiramente eu mudei o foco da oração, eu senti a direção do Espírito Santo de Deus, que não era para orar pela graça da gratidão apenas, era para orar para que o Senhor transformasse aquela situação. Já houve momentos também que eu estive orando ao Senhor, pedindo uma decisão, uma mudança, e eu fui confrontada pelo Espírito Santo de Deus, né? Que ele estava me dando riquezas que o ouro, a prata deste mundo não poderia comprar, e que Deus não estava interessado em mudar aquela situação. Ele estava interessado em me dar graça para que eu pudesse caminhar mais um pouco, suportar aquilo, porque Deus estava transformando a minha vida para o louvor da sua glória. Então, queridos, orar necessita desse olhar. Principalmente nos dias de hoje, que nós vivemos em uma sociedade extremamente corrida, em que tempo é dinheiro. Então, quando nós conseguimos parar, mesmo que a quantidade, né, do nosso tempo com Deus pareça ser menor por causa do corre-corre, mas nós precisamos ter qualidade nas nossas orações. Nós precisamos nos comunicar com Deus de maneira emocional? Sim, mas nós precisamos lembrar de Paulo, que dizia: tenham um culto racional diante de Deus. Nós precisamos nos ligar com a mente também diante de Deus. Sabe o que mais? Quando nós fazemos isso, a nossa vida começa a ganhar propósito, começa a ganhar assertividade. Nós começamos a nos sentir no trono da graça, no centro da vontade de Deus. As verdades, as revelações de Deus vêm
para a nossa vida de uma maneira mais eficaz, de uma maneira que somente aqueles que são amigos de Deus o podem conhecer em uma profundidade maior. Então eu quero te dizer que assim como Moisés subiu, viu o Senhor face a face, assim como ele teve revelações de Deus, revelação da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, do poder de Deus, dos sonhos de Deus, e houve força para ele enfrentar todos os desafios da sua vida, que nós possamos ser da mesma forma. Não negligencie a oração. Se possível for, crie espaços no seu dia para estar com Deus. Quando alguém verdadeiramente é importante para nós, nós criamos espaços para estar com Ele. Escolha um lugar na sua casa, pode ser o mais inusitado, para que aquele lugar seja o lugar do encontro com Deus. Existia na minha antiga congregação uma senhora nova convertida, onde ela não possuía um espaço para estar com Deus. E aí ela descobriu o banheiro da casa dela. Era o único lugar que ela tinha tempo, que ela tinha privacidade, que as pessoas não iriam julgá-la. E ela encontrou, ela limpava aquele banheiro, colocava um paninho naquele banheiro e ali era o altar dela com o Senhor. E Deus a visitava tremendamente naquele lugar, nos ensinando que não há desculpas para estar na presença do Senhor. Nós podemos sim encontrar um lugar para estar diante dele. Também pega um caderninho, anota o que você precisa orar, as pessoas que você prometeu que ia interceder, porque às vezes nós temos essa mania de ficar, tá bom, vamos orar, e aí a gente não lembra mais de orar. Então tenha um caderninho de oração, isso é bem típico das irmãs de oração de antigamente, né? Das irmãs do coque. Mas continua, sabe? Pega lá e fala pelo que orar, persevera na oração. É super importante, sabe? Faz como Jacó, não sai enquanto Deus não te der uma posição, enquanto Deus não te der uma direção do que fazer. E acima de tudo, quando nós criamos esse hábito da oração, quando nós vencemos a nós mesmos, porque a nossa carne, ela nunca estará disposta para orar, nunca. Mas quando nós criamos, quando nós batalhamos contra quem somos, contra a nossa velha natureza, o velho eu, sabe o que acontece? Nós passamos a falar como Paulo, que Paulo diz que de dia e de noite, em todo o tempo, ele estava conectado, orando com o Senhor. E depois que isso vira nas nossas vidas uma constância, nós passamos a ter experiências tremendas diante do Senhor. Paulo nos fala que subiu ao terceiro céu. Paulo nos fala que estava em espírito em outros lugares, contemplando as revelações de Deus, contemplando seus irmãos. Coisas maravilhosas aconteciam através do poder da oração. Então não deixe de orar, não deixe também de interceder. Vamos lembrar da igreja primitiva, que enquanto estava orando, as cadeias eram quebradas, né? Situações miraculosas aconteciam, o anjo do Senhor intervia, coisas grandes. Nós continuamos tendo o mesmo Deus. Deus não mudou, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem o mesmo poder. Então vamos buscar na fonte, porque nós somos a geração dos últimos dias. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias Deus derramaria sobre nós o seu poder, a sua unção, o seu transbordar e o seu avivamento. Nós estamos no ponto. Os campos estão brancos, as promessas estão se cumprindo fielmente e nós podemos nos levantar, mas nós só vamos ver avivamento quando dobrarmos os nossos joelhos e quando entendermos que temos o privilégio de sermos os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a este mundo. Então, vem conosco nessa rotina de oração, vem conosco nessa construção na presença de Deus, da busca, sabe, incessante. A gente não pode assim dizer, sabe, eu me conformo. Não, cada dia mais a gente possa dizer, eu quero mais e mais e mais do Senhor até ser dia perfeito, até nos encontrarmos face a face com Ele lá no céu. Um beijo e até um outro dia.